Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre relações tóxicas, né? Que podem minar a sua energia, que podem atrapalhar muito o seu dia a dia. Relações tóxicas, né? O que são relações tóxicas? São relações que te esgotam, que te abalam emocionalmente, né? Que muitas vezes afetam a sua autoestima, o seu jeito de se relacionar no mundo, a sua autoconfiança, a forma como você se vê no mundo. Muitas vezes, o que acontece? No encontro com o outro, um alimenta o sofrimento à sombra do outro. Então, é como se o trauma, a dificuldade de um encaixasse na dificuldade, no trauma do outro. Então, uma pessoa, às vezes, extremamente dominadora encontra uma extremamente passiva, insegura. Relações humanas, gente, elas são complexas, é verdade, são muito complexas. E caso você se perceba, tá, em algumas das personalidades que eu vou citar aqui no vídeo, né, eu quero que você reflita sobre o que te leva a ter esse comportamento e que você busque formas de melhorar. Se por acaso você é uma pessoa que não é assim, mas que sofre com alguém que tem esse tipo de personalidade, alguém que você ama, alguém que você convive, tem essa personalidade, eu quero que você busque refletir, conforme você for acompanhando o tema aqui, as explicações, o que eu for falando no vídeo, que você busque refletir sobre o que te leva a aceitar essa situação, esse comportamento da outra pessoa. E assim, para ambas as situações, eu quero que você pense qual a consequência que isso tem na sua vida, né? E por que seria interessante você buscar alternativas para você se conhecer melhor e investir no autocuidado, tá? Porque talvez seja interessante, né, você mudar para você se sentir mais feliz. E aí algumas personalidades que eu vou citar aqui no vídeo, tá? Que muitas vezes são extremamente tóxicas. A personalidade dominadora, a personalidade perfeccionista e exigente, a personalidade instável emocionalmente, narcisista, a personalidade manipuladora e vitimista, que geralmente os dois funcionam juntos, a personalidade invejosa, a pessoa que é invejosa, a pessoa negativa, julgadora e fofoqueira. Fica comigo que eu vou conversar sobre tudo isso aqui no vídeo hoje. Como é uma pessoa dominadora e por que a relação com uma pessoa assim pode ser tão tóxica, né? Bem, pessoas assim têm muitas dificuldades de lidar com as diferenças. Elas sentem uma necessidade muito grande de sempre estar a par de tudo. Então, uma pessoa dominadora também pode usar a sua necessidade de dominação como algo que muitas vezes parece bom, que é assim a superproteção, sabe? É aquela pessoa que alega que na verdade quer o bem, quer o cuidar das pessoas, né? Que porque ela sabe o que é melhor para você, o que é melhor para todo mundo. E aí o problema que acontece é que geralmente pessoas dominadoras acabam encontrando, não por acaso, tá? Pessoas mais passivas, né, que geralmente têm dificuldade de confrontar, né? Porque para essas pessoas que são mais passivas, confrontar é criar atrito, não é discutir diferenças, não é atrito, é briga, né? E o que acontece com uma pessoa dominadora, né? O atrito ele tende a acontecer, né? Por quê? Pois provavelmente ela tem uma agressividade maior no seu jeito de falar, na postura, né? Que acaba fazendo com quem é mais passivo, mais inseguro, recue, entende? Então, assim, se você é uma pessoa dominadora,
pode ser que você não tenha nem consciência disso, tá? Mas provavelmente você também é uma pessoa ansiosa, ansioso, que não sabe esperar, sabe? Então, e por não saber esperar, o que acontece? Acaba parecendo até um pouco ditadora, né? Porque já que você quer ter o controle total das coisas, das situações, das pessoas, e pessoas dominadoras, qual que é o problema? Geralmente não tem muita flexibilidade. São pessoas que são tudo ou nada, 880, sabe? Então, ou você me ama e faz tudo do jeito que eu quero, ou você não serve, tá? Então, assim, pessoas dominadoras, elas costumam ser também muito inteligentes, costumam ter bons argumentos no sentido de racionalizar, tá, a necessidade de controle que elas têm com a necessidade de cuidar dos outros. Não, não é bem isso, sabe? Eu tô cuidando, né? Então, assim, na verdade, a pessoa se convence, a pessoa acredita nisso mesmo. Mas, o que acontece? As pessoas que a cercam não se sentem assim, não sentem que é assim. O que acontece? A pessoa dominadora, ela é vista muito mais como uma ditadora, né? Porque tudo tem que ser exatamente do jeito que ela quer, senão não serve, né? E se você parar para analisar, isso também traz muito sofrimento para a pessoa que é dominadora, né? Porque ela não tem paz, não tem paz. Essa necessidade de controle, de estar a par de tudo é impossível, gente, é impossível. Olha o sofrimento que isso causa, né? Então, assim, na verdade, assim como o outro que é passivo e aceita, a pessoa dominadora, controladora, também é muito insegura, só que ela disfarça muito bem, entende? Então, naquela posição de sempre, ela tá sempre naquela posição de sempre estar tomando a frente das situações para resolver, sabe? Mas que acontece? Isso também a esgota emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Isso também é ruim para ela. Afinal, ela sempre tem que escolher pelos outros, né? Ela tem que decidir pelos outros, né? A pessoa dominadora, controladora, ela sempre interfere muito nas decisões, nas escolhas, no livre-arbítrio do outro, né? Então, assim, conviver com alguém assim, por mais que muitas vezes a pessoa realmente se sinta bem intencionada e fale que na verdade quer cuidar, tá? É muito complicado lidar com uma pessoa assim. Porque uma pessoa que é mais passiva ou até mais insegura, ela vai ficar com dificuldade de se expressar, de ter firmeza para se expressar, priorizar os próprios sentimentos, percebe? Então, assim, pelo medo e até por uma certa preguiça do atrito que a pessoa fica, a pessoa que tem a personalidade mais passiva, ela acaba cedendo, entendeu? Uma preguiça, ah, não, deixa, vai dar briga isso, né? Entretanto, é importante que se você se percebe nessa situação mais passiva, que você aprenda a não dar tanto poder para o outro, sabe? E não enxergar tanto o conflito, né, as diferenças, como algo ruim, tá? Começa a pensar, assim, que tal você começar a pensar numa relação ganha-ganha, que seja boa, assim, para ambas as partes, sabe? Então, assim, aprenda a se respeitar, a se valorizar, né? Tenta expressar um pouquinho da sua agressividade de forma saudável, tá? Porque a gente precisa também demonstrar, né, dar vazão para a nossa agressividade de forma saudável. Então, assim, tenta não ficar tão sufocada, tão sufocado. Tenha coragem, ousadia mesmo, sabe, para romper, para confrontar e para desagradar, se for o caso, essa pessoa que é extremamente dominadora. A pessoa mais passiva, ela pode pensar também que é possível, tá? Que não que é verdade, na verdade é que não é possível, não é possível agradar todo mundo, entendeu? Então, assim, que tal você começar a ficar confortável com essa situação que não dá para agradar todo mundo, tá bom? Como é uma pessoa perfeccionista e exigente?
quais os comportamentos que ela tem, né? E por que a relação com uma pessoa assim pode ser tão tóxica? Bem, sabe uma pessoa que foca muito nos detalhes? Que quer que sempre tudo saia perfeito? E em alguns momentos pode ser, né, em alguns tipos de trabalho, isso sim pode ser até algo muito bom, né, recomendável, mas se nas suas relações você também leva essa característica, isso pode ser muito desgastante, né, tanto para você quanto para quem está ao seu lado. Por quê? O que acontece? Se você é assim o tempo todo, né? Provavelmente você é uma pessoa que tem expectativas muito altas, né? E que, portanto, é exigente, né? E que por isso pode ser difícil, né, de estar satisfeita, sabe, com o mundo, com as pessoas. E assim, na verdade, as pessoas perfeccionistas e exigentes sofrem muito mais do que as pessoas que convivem ao lado dela, sabe? Se você é assim, deve ser muito difícil para você lidar com os imprevistos da vida, com os altos e baixos, né, da vida das pessoas. Provavelmente você tem uma rigidez e um controle que estão lá sempre fazendo parte da sua vida. E eu fico pensando, né? Será que isso se manifesta no seu corpo? Né? Será que você somatiza isso com dores de cabeça, né? Ou nos ombros, né? As costas sempre muito tensas. Então, assim, que tal você buscar ter mais flexibilidade, né? Então, assim, consigo mesma e com os outros também, essa flexibilidade, porque provavelmente essa exigência que você tem, né, também que você tem para o mundo, né, também vai para você mesma, né? Então isso tudo deixa muito pesado para você mesmo, para você mesma, né, para suas relações. E o que acontece? Se você convive, né, com uma pessoa muito exigente, perfeccionista, como eu estou falando, pode ser que você sempre tenha a sensação que não é bom o suficiente, que não é boa o suficiente, que sempre faz tudo errado. E se você ama essa pessoa, pode ser que por alguns momentos, assim, alguns instantes, você pense que é impossível agradá-la, não é verdade? Uma pessoa perfeccionista, ela pode até nos estimular por livre e espontânea pressão, diga-se de passagem, a sempre fazermos o nosso melhor. Mas se você realmente fez, ofereceu o seu melhor e mesmo assim não deu certo, tente você mesma, tá? Você mesmo se valorizar, sabe? Valorizar essa vitória, sabe? Essa conquista. Você mesma celebrar sem esperar tanto que essa outra pessoa te dê um feedback positivo, tá? Então, assim, seja você mesma, você mesmo nessa relação, a pessoa que reconhece isso, tá? Se você lida com um perfeccionista no seu dia a dia, alguém muito exigente, né? Se você tem uma pessoa assim na sua vida, tenta filtrar um pouco, sabe? Assim, focar em algumas qualidades que ela provavelmente tem, como determinação, comprometimento, resiliência. E se você é o perfeccionista, a perfeccionista, exigente, né? Verifique, tá? Até que ponto essas qualidades não estão se tornando sempre duvidar da capacidade do outro, sempre enxergar só os pontos negativos, uma certa dificuldade de lidar com as próprias falhas, provavelmente também, né? E as dos outros, né? Uma dificuldade também às vezes de lidar com a frustração, talvez uma dificuldade de trabalhar em equipe, uma tendência a centralizar tudo em você mesma, em você mesmo. Tenta refletir sobre algumas coisas no seu dia a dia, né? O que as pessoas geralmente falam para você, né? Para ver até que ponto a busca da perfeição, né, não tá te adoecendo e também não tá adoecendo as suas relações, né? Cuidado também, sabe com o quê? Com autocrítica, com uma tendência também de sempre querer agradar,
as pessoas que você pode ter, sabe? Cuidado com o excesso de expectativas em relação a si mesmo, em relação aos outros também. E até com uma certa procrastinação. É uma tendência de levar tudo para o lado pessoal, né? De ser autorreferente. E uma tendência também de ser 880, né? Tudo ou nada. Né? Ou tá perfeito ou eu não faço. Então, assim, independente do lado que você esteja, tá? Seja você uma pessoa que se reconheceu uma pessoa perfeccionista, exigente, seja você alguém que sofre por conviver com uma pessoa assim. O convite aqui, tá? Não é de automartírio, não é para você ficar se flagelando, né? Ou se vitimizando, né? Mas sim para você buscar a transformação, sabe? Como é que você faz para você ter mais flexibilidade na sua vida? Como mostrar para a pessoa, né, que está ao seu lado que ela tem exagerado nesse sentido? Como eu faço para me posicionar, por exemplo, melhor diante de alguém, né? E assim, eu mesma reconhecer o meu valor, o meu trabalho. Percebeu a diferença? Então, assim, ser perfeccionista não é algo necessariamente ruim, mas é preciso que você aprenda a dosar, fazer alguns ajustes. Tá entendendo o que eu tô falando? E para que essa característica sua ou do outro não se torne nociva no seu dia a dia, né? Para você mesma e nos seus relacionamentos. Como é uma pessoa instável emocionalmente e por que a relação com uma pessoa assim pode ser tóxica não só para quem convive, mas até para ela mesma, né? Bem, como é uma pessoa instável emocionalmente? É uma pessoa que parece uma montanha russa de emoções e que você nunca sabe como é que você vai encontrá-la. Sabe uma pessoa assim? Reconheceu? Que tem muitas oscilações de humor, sabe? E que por isso é muito difícil conviver com ela. Se você se considera ou se vê como uma pessoa instável emocionalmente, você precisa se perguntar, tá? Até que ponto você não precisa parar, né? E se cuidar para analisar tudo que tem acontecido ou que já aconteceu na sua vida que te faz a todo momento ter tantos altos e baixos. Por exemplo, você busca fazer uma terapia? Você faz uma psicoterapia? Você busca se conhecer? Até que ponto você coloca em prática, tá? Tudo que você tem aprendido sobre si mesma, sobre si mesmo. Fala pra mim. Porque conhecimento sem atitude não transforma. Não adianta, né? É preciso querer mudar, é preciso você querer se transformar, sabe? Você sabe o que te faz ficar tão instável? É algo da sua história de vida que você ainda não conseguiu ressignificar? É uma ansiedade constante que te faz sofrer? Você se sente triste, deprimida, deprimido a maior parte do tempo? Seu trabalho, seu relacionamento amoroso não te faz mais feliz? O que está acontecendo? Você nunca se sente feliz? Você acha que é possível ser feliz, se sentir feliz o tempo todo? São perguntas importantes, tá? Que eu quero que você aprenda a fazer para você mesma, para você mesmo, né? Para você mesmo, para você mesmo, né? Para você começar a direcionar seus pensamentos, sabe? Seus comportamentos, para você ter um pouco mais de estabilidade emocional consigo mesmo e com as pessoas, entende? Então, assim, se você convive com uma pessoa que é muito instável, tá? A convide, por exemplo, a fazer reflexões, tá? A convide a fazer uma terapia. E cuidado para que você, de alguma forma, não se culpe, tá? Ou se sinta responsável para resolver o problema, tá? Porque pessoas assim, gente, podem acabar atraindo pessoas que sofrem da síndrome da boazinha ou síndrome do bonzinho, né? Dependendo, né, do gênero. Pessoas assim que são muito empáticas,
sabe? Que sempre se colocam numa posição de querer salvar o outro. Às vezes a pessoa nem percebe que ela faz isso. Muitas vezes é com uma boa intenção, sabe? Mas que impede, e qual que é o problema disso? Impede que o outro se responsabilize diante da própria dor ou dificuldade. Então, pessoas que são instáveis emocionalmente também tendem a ser, sabe o quê? Muito impulsivas. Tendem a acabar agindo pela emoção, né? E claro, há grandes chances de se arrependerem depois. Geralmente, pessoas assim instáveis têm dificuldade de lidar com a raiva, com a angústia, com a frustração, com tudo que sai do controle dela, sabe? Do que ela considera, digamos assim, ideal, tá? Também é preciso cuidado, tá? Com a pessoa que é instável emocionalmente, ela precisa ter muito cuidado com os pensamentos negativos que geralmente estão muito presentes. Então, assim, independente do lado que você esteja nessa situação, eu quero te fazer um convite, tá? A busca do autoconhecimento e de atitude com base nele, tá? Para transformar essa situação. Essa instabilidade emocional, ela suga a sua energia, a energia das pessoas que convivem com você, tá? Então, assim, é como se sempre você, todos estivessem apagando incêndio, sempre, todo dia, o tempo todo. Olha como é que isso é cansativo, né? Então, aprenda que quanto mais você se conhece, quanto mais segura, inclusive emocionalmente, quanto mais você se conhece, que eu estou querendo dizer, mais segura emocionalmente você fica, mais você vai conseguir ter uma certa estabilidade emocional. E se você, por exemplo, convive com alguém assim e você sofre tentando ajudar essa pessoa, lembra que cada um é responsável pelo seu caminho, cada um, sabe? E seu modo de caminhar também, a pessoa é responsável, cada um precisa ser responsável. O máximo, né, que a gente pode fazer é tentar caminhar ao lado dessa pessoa, né? Ou se, e assim, não dá para você ficar, sabe, se responsabilizando por ela, não dá para você ficar carregando ela, tá? Isso não é saudável, isso é tóxico, né? Então, se essa relação, né, com essa pessoa tá te fazendo mal, né? Até que ponto, por exemplo, não é melhor você se afastar um pouco, tá? Para que a pessoa se responsabilize, para que a pessoa consiga tomar uma atitude, né? E para você mesmo preservar a sua saúde mental, né? Então, assim, autocuidado é o recado para ambas as partes. Combinado? É muito comum, né, as pessoas virarem e falar, nossa, fulano é muito narcisista, né, e tal. Mas como é que é uma pessoa narcisista, né? E por que a relação com uma pessoa assim pode ser tão tóxica? Sabe como é que é uma pessoa narcisista? É aquela pessoa que acredita que é o centro do mundo, tá? É uma pessoa que geralmente é muito vaidosa, tá? Que se acha muito inteligente, ou melhor, ela tem certeza, tá? E que frequentemente ela tá desmerecendo os outros são sempre inferiores, sabe? Essas pessoas são extremamente arrogantes, geralmente, mas ao mesmo tempo são extremamente sedutoras, sedutoras, né? Agradáveis, já que o que acontece? Os outros estão sempre ali para servi-las, né? Para idolatrá-las, elas querem continuar nesse lugar, né? Então, assim, pessoas narcisistas geralmente são aquelas também que sabem tudo, sabe, tudo ela tem resposta. E elas geralmente não se importam, tá, com a opinião, com a sua opinião. E ela provavelmente sempre vai ter um argumento, tá, para te fazer acreditar que você tá errada, tá, ou não sabe o suficiente, tá? E ela sempre tem um argumento, sabe, esse argumento forte, e geralmente ela não aceita crítica, tá? Então, assim, narcisistas, né, geralmente procuram pessoas que elas consideram vulneráveis, né, fáceis de manipular, controlar, porque elas gostam de ser vistas como as melhores, seres únicos, maravilhosos, especiais, né? Ninguém é tão bom quanto ela ou quanto ele, né? E assim, o narcisista, a pessoa narcisista,
ela tá sempre falando das suas conquistas, né, dos seus conhecimentos, né? E ela não consegue enxergar o outro, sabe? Ouvir o outro, considerar o outro. Entretanto, como eles são extremamente ágeis na manipulação, geralmente eles te conquistam, entendeu? Eles te fazem se sentir especial, para depois de um certo tempo, né, ela começar a te criticar ou simplesmente sumir mesmo. Então, você precisa entender que uma pessoa narcisista, tá? Ela se relaciona com o outro como se o outro fosse um objeto, tá? Então, que ele agrada, utiliza por um tempo esse objeto, né, que é você, tá? E um tempo depois ele descarta, tá? Quando não vê mais utilidade, função, ou quando ele encontrou ou ela encontrou uma nova vítima, digamos assim. A pessoa narcisista, gente, geralmente tem um pezinho na psicopatia, tá? Um transtorno de personalidade. Eu não vou entrar muito nessa questão aqui, porque o meu objetivo é facilitar a sua vida, não dar uma aula, né? Então, assim, ela não consegue, a pessoa, ela tem um certo transtorno de personalidade que ela não consegue ter empatia pelo outro, sabe? Se importar com o outro de verdade, sabe? E aí você não vai conseguir ajudar, tá? Porque ela precisa realmente de tratamento, né? Geralmente são pessoas que do nada, assim, elas se revelam agressivas, né? Pois falta maturidade para elas para lidar com as críticas, tá? Porque também ela não tem crítica, né? Ela não tem, melhor, não tem crítica, não tem defeito, né? Na verdade. E assim, por elas não conseguirem mesmo enxergar os outros, elas não conseguem lidar com as críticas, né? E com a intimidade, pode ser que com a intimidade que às vezes ela vai ter com você, pode ser que ela seja comum no relacionamento de vocês, ter ataques de raiva, de descontrole. E assim, narcisistas, gente, realmente eles acreditam que são muito especiais, muito. E é difícil sair do pedestal que eles se colocam, sabe? Ele é autorreferência de tudo, tudo tem a ver com ele, né? Tudo tem a ver com essa pessoa. O outro existe para servir, entendeu? Então, assim, aliás, você deve agradecer, tá? Por ele simplesmente te dar um pouquinho de atenção, por ele deixar que você faça parte da vida dele, tá? E por que que é tão difícil, né? Reconhecer um narcisista, uma pessoa narcisista e sair dessa relação? Porque eles são extremamente hábeis, tá? São excelentes jogadores emocionais. Eu acho que é o melhor termo que eu consigo encontrar assim para isso. O que acontece? Como é que ele age? Quando você dá indícios que você cansou dessa relação, que você quer sair dessa relação, eles recuam, tá? E aí eles voltam a ser sedutores, né? Te tratar como um deus, como uma deusa, sabe? Então, para pouco tempo depois, tá? Eles voltarem com as críticas, os sumiços, e quando ele sentir que o reinado está ameaçado novamente, ele ir voltar novamente e recomeçar o ciclo. Aliás, essa questão das pessoas narcisistas geralmente é mais fácil de observar em relacionamentos amorosos, né? Mas enfim, na verdade, a pessoa narcisista, ela não se importa com você, tá? Ela só quer uma plateia, súditos. É isso que ela quer, sabe? Então, até que um dia ela encontre uma nova vítima, como eu falei, e te descarte, tá? Então, geralmente, elas usam muito da manipulação, tá? Da vitimização, acusação, né? Mentiras e a sedução, né? Então, assim, só quando essa pessoa narcisista, só quando o narcisista encontrar uma nova vítima, provavelmente ela vai te deixar em paz, né? Ele vai te deixar em paz. Se você se percebe, tá? Se depois de tudo que eu falei aqui, tipo, caiu a ficha de alguma forma e você se percebe como um narcisista, como uma narcisista, ou né, que você realmente entendeu o que está acontecendo, busca uma rede de apoio, tá? Para te ajudar a sair dessa relação, uma terapia para te ajudar a entender por que você ainda está se submetendo a tanto sofrimento, né? E para você conseguir sair dessa situação, tá?
Porque o que acontece? Uma pessoa narcisista, gente, dificilmente irá reconhecer que ela precisa de tratamento, porque dificilmente ela vai reconhecer tudo isso que eu tô falando aqui. Ela vai negar até o fim, tá? Porque ela imagina eu fazer isso? Como assim? Percebe? Então, assim, afinal, o que acontece? É ele ou ela, né, essa pessoa narcisista, ela não pode fazer nada se ela é muito especial, né, e os outros nem tanto, né? Ela não pode fazer nada que se você não entende o grau de profundidade, o que ela está falando, se você não consegue alcançar isso, né? Então, as pessoas que lutem, entendeu? Entendeu como é que é o pensamento do narcisista? Porque ele, ela é o dono, é a dona da razão. E aí você não pode fazer nada, entendeu? Gente, esse assunto é muito rico, né? Muito extenso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em duas partes, tá? Esse vídeo para não ficar muito grande. Então, se você tá gostando, tá? Se liga que vai ter aqui a parte 2 em breve. Um abraço. Até mais.